Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, a terceira parte do vídeo História das Mulheres no Brasil, Colônia, tá? Nós falamos da Ana Jansen, falamos da Unistarda, da Maria do Rosário, falamos, quem mais? Aí nós falamos da Dandara, falamos da Qualtune, falamos da Teresa de Benguela, Madalena Caramuru, e agora eu vou falar para vocês não de uma mulher, mas de várias mulheres, tá? Tinha um lugar no Nordeste chamava Conceição das Crioulas, ali em Pernambuco. E hoje é uma cidade que tem lá que chama Salgueiro, próxima dessa região. O que aconteceu ali? Ali você tem, no Brasil Colônia, uma comunidade matriarcal. Uma comunidade matriarcal, portanto, formada e liderada por mulheres. Entre Pernambuco e Alagoas, né, que depois vai ter a separação da capitania ali. A economia da região ali é açúcar, a escravidão, e aí você tem um grupo de negras fugidas dessas fazendas de açúcar que vão para o interior dessa região e fundam ali no início do século XVIII uma comunidade, né, dessas negras fugidas, uma espécie de quilombo, né? Mas depois deixa de ser um quilombo, vocês vão entender por quê. A líder dessas mulheres aí era Francisca Ferreira. E aí elas montam essa comunidade, é essa comunidade que chama Conceição das Crioulas, as crioulas, essas mulheres, portanto, e elas são devotas de Nossa Senhora da Conceição, por isso o nome do lugar, Conceição das Crioulas. Foi uma comunidade de negras fugidas, lideradas por mulheres, onde hoje é Alagoas, né, mas na época Pernambuco. Então você tem ali umas mulheres que foram para esse lugar, arrendaram a terra ali de onde elas estavam, elas fugiram, mas elas arrendaram aquela terra, alugaram a terra onde elas estavam e começaram a produzir algodão e tecelagem nessa comunidade alternativa, foram recebendo mais pessoas e tal, e elas confeccionavam um tecido ali no estilo africano, e isso começou a dar muito certo e elas fizeram uma economia nesse lugar. Elas conseguiram organizar uma economia com esses tecidos ali. Isso deu certo, isso deu receita para essas mulheres, e essas mulheres organizadas então nesse lugar conseguiram não só arrendar essas terras, mas elas conseguiram comprar essas terras, elas conseguiram comprar as suas alforrias, elas conseguiram libertar outras pessoas da região com o dinheiro que elas tinham, elas conseguiram... Nossa, nem eu estou entendendo ler minha letra aqui. Não entendi nada. Elas conseguiram juntar uma grana também de doações e com o dinheiro delas e fazer uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição ali nesse lugar. Essa capela foi inaugurada em 1802 ali na região. Cara, essa história é muito legal porque você fala assim, cara, César, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que um grupo de mulheres fugidas de fazendas de açúcar, escravizadas, portanto, elas fogem, elas vão para um lugar distante, isolado, conseguem desenvolver ali uma economia de tecido, algodão e tal, arrendam terras, compram suas próprias liberdades, constroem uma capela em homenagem à santa que elas são devotas, e aí você tem um case de sucesso ali. Então sim, e por que nós nunca sabemos dessa história, né? Porque a quem interessa não contar essa história? Você imagina que essa história ia ser passada de geração para geração, e na história oficial da região, com os políticos, os fazendeiros importantes lá, então um patriarcado branco escravista? Essa história é uma das que tem que esconder mesmo. Imagina, um case de sucesso ali, de algumas ex-escravizadas, ainda mais, né, com uma economia do jeito que elas desenvolveram ali, parece que elas eram boas no negócio, né? Então, não só essa, mas você tem muitas outras histórias, muitos cases, né, essa palavra, muitos casos de sucesso, então, que foram escondidos, né, foram sufocados pela história. Conceição das Crioulas é só mais um. Se você pegar, por exemplo, a história da Luísa Marim, por exemplo, você tem histórias fantásticas ligadas a escravas de ganho. Escrava de ganho é aquela que não está na fazenda, ela vive na cidade, ela faz trabalhos ali para o seu dono, para o seu senhor, e ela pode ganhar uma parte desse dinheiro que ela arrecada. E aí você pode juntar um dinheiro e comprar a sua própria alforria. Olha só que interessante, outra história que foi escondida. A Luísa Marim, ela
em Salvador, né, na Bahia, essa escravizada, ela era uma escrava de ganho e ela comprou a sua própria alforria. Ela juntou dinheiro e comprou a sua alforria. E ela participou de revoltas importantes, por exemplo, ela participou da revolta dos Malês, cara, na Bahia, em Salvador, né? Então é uma história também de sucesso, mas isso não é levado adiante, porque quem leva a história oficial adiante são homens, proprietários de terras, escravistas. Não faz sentido contar uma história quase que de uma heroína desse jeito, de uma mulher que vem assim de escravizada a conseguir sua própria liberdade. E não só isso, a história dela se torna mais particular ainda se você descobrir quem é o filho dela. O filho dessa senhora é o Luiz Gama. Nós vamos falar dele no Império. Luiz Gama, cara, uma figura fantástica do Império, uma figura abolicionista e uma figura que conseguiu sozinho, na caneta, libertar centenas de pessoas da escravidão no Brasil. E é a história da mãe dele. Então você tem aí a história do Luiz Gama, todo mundo conhece, o abolicionista e tal, mas tem uma história bonita da mãe dele também. Luísa Marin, com H, tá? M-A-H-I-N. Dá uma pesquisada nela também. Então, ó, Conceição das Crioulas, Luísa Marin. Tem mais, tem a Filipa de Souza. Eu adoro a história da Filipa de Souza, porque assim, século XVI. Ela é uma portuguesa, né? Uma mulher portuguesa no século XVI, no Brasil, Salvador, onde hoje é Salvador. Ela está no comecinho ali do rolê, né? No comecinho. Na verdade, final do século XVI, 1592. Ela é, cara, a primeira mulher das Américas, presta atenção nisso, a Filipa de Souza é a primeira mulher das Américas a assumir, reconhecer publicamente a sua homossexualidade. Imagina isso, 1592, Brasil, Igreja Católica, Brasil Colônia, Inquisição, olha o que essa mulher fez. O que aconteceu foi o seguinte, tem a história dela, se você quiser saber mais sobre o assunto, depois eu vou mostrar alguns livros aqui, mas tem um livro do Luiz Motti, que é a história da homossexualidade no Brasil. Se você quiser, esse recorte também existe por essa nova história, né? O que aconteceu foi o seguinte, a Igreja Católica recebeu denúncia, né? A Inquisição esteve no Brasil 3 vezes, nunca teve um tribunal fixo aqui, mas esteve aqui 3 vezes. Em 1591, portanto, a Inquisição esteve em Salvador e recebeu uma série de denúncias. E uma dessas denúncias vinha da Paula, uma moça chamava Paula de Siqueira, e entre as denúncias dela, ela mostrou algumas cartas que ela teria recebido ali da Filipa de Souza. E aí, na investigação, a Inquisição descobriu que ali, até entre algumas mulheres religiosas e tal, cara, no convento ali, você teve tiveram alguns casos ali entre as mulheres, e a Filipa de Souza estava no meio disso aí, né? E aí o que aconteceu? É que assim, também, para eles, assim, qualquer toque, qualquer carícia, um beijo, uma carta, uma declaração, tudo isso era tido como um relacionamento e tal, né? Não significa aqui, especificamente, sexo propriamente dito, embora tenha acontecido também, né? Mas aí você tem muitas mulheres envolvidas, então vem a Igreja Católica, pô, tá acontecendo aqui como é que eles chamavam? Pecado nefando, né? Lesbianismo. E aí foi acusado, então vamos ver quem é. O que aconteceu foi o seguinte, resumindo a história, várias mulheres foram acusadas e várias mesmo tiveram algum tipo de relação, algum tipo de contato ali com outras mulheres e tal, afetivo, né, o sexual, tudo. Só que aí, cara, todas que foram chamadas pela Inquisição fizeram acordos, delataram outras e tal, e fizeram um acordo ali pra tentar diminuir sua pena, pediram desculpa, falou que era o diabo, sei lá o quê. Mano, quando chega na vez da Filipa, o que a Filipa fez? Ela era uma mulher que sabia o que queria na vida. Ó, ela era casada com um homem. Mas ela tinha se apaixonado sim pela Paula. E aí ela confessou. E confessou geral. Falou, sabe, na Inquisição, tipo, fulana, peguei. Fulana, peguei também. E a outra, peguei. E essa aí, tentei, mas não consegui pegar. Tô brincando, mas assim... Ela foi lá e assumiu, falou assim, rolou aqui, tá, eu tô apaixonado, mandei a carta, é isso mesmo, eu gosto. E, cara, ela assumiu publicamente. E aí foi um inferno, né, cara, porque assim, ela vai ser condenada à morte, depois eles revogam a pena dela, 29 mulheres, você tem uma ideia do rolê ali, como é que foi barulhento o rolê, porque 29 mulheres são condenadas, né, a Inquisição lá aplica castigos e açoites e tal, por esse pecado nefando. A Filipa, em 1591, ela é condenada e ela foi açoitada. E olha que triste a história dela, cara. Ela assumiu, né? E aí ela vai para a Igreja da Sé, em Salvador,
eles leem a sentença dela dentro da igreja, aí ela sai com uma roupa branquinha assim, desce, né, pra praça, pro Pelourinho, e ali em praça pública, no Pelourinho, ela vai ser açoitada, até quase morrer. E depois disso, né, ela saiu dali viva, mas depois disso ninguém viu mais ela, ninguém sabe dela, desapareceu. A última vez que viram ela lá foi em 1592, e ninguém sabe o que aconteceu com ela depois disso, ou como que ela morreu, né? Tem alguns prêmios aí depois que traz o nome da Filipa de Souza, né? Por exemplo, em 1994, uma organização chamada Alt-Right, né? Ela dá prêmio para ativistas no mundo afora, tal. Um dos prêmios tem o nome da Filipa de Souza. E aí você tem uma ONG, né? Em 1998 sendo premiada também, que é a ONG Filipa de Souza, ou seja, ela vira um símbolo no Brasil, um símbolo pela luta contra a violência, né, e pela igualdade de direito da comunidade LGBTQ+, Queer, X, tudo, né? Então a Filipa de Souza, ela é um símbolo dentro dessa luta. Vamos lá, meu Deus do céu, tem muita coisa. Não tem tanta coisa ainda para falar, não, tem bastante coisa. Tá acabando. Bom, vamos mais uma aqui, ó. Bárbara de Alencar. Bárbara de Alencar, avó do escritor José de Alencar, né, famoso José de Alencar. A Bárbara de Alencar viveu entre 1760 e 1832 em Pernambuco. Era comerciante de uma família bastante importante e até dado momento endinheirada. E uma mulher muito inteligente, só que ela tinha um problema. O problema dela era ser inteligente, porque nessa época, acreditem ou não, a inteligência de uma mulher era, às vezes, tido como sinal de loucura. Várias mulheres inteligentes foram taxadas como loucas, porque elas eram subversivas em vários sentidos, né? Enfim. O que essa mulher fez? Ela foi uma liderança política, talvez tenha sido a primeira presa política, vamos dizer assim, do Brasil, presa, né? Mesmo. E ela participou de dois movimentos importantes em Pernambuco. Ela participou da Revolução Pernambucana, em 1817, participou ativamente, foi uma das lideranças, tinha direito à voz e tudo. E em 1824 ela também participou da Confederação do Equador. Então, tipo assim, causou onde ela viveu, a família dela e ela, inclusive, né? Então, hoje ela tá aí no hall das heroínas da pátria. Olha que doideira. Heroínas da pátria. Essa é reconhecida como heroína da pátria, né? Outras não são. Naquela construção ali republicana de buscar heróis e tal, aí você tem alguns que servem mais, alguns que servem menos, né? Então, às vezes a história não é tão justa com as negras de Conceição das Crioulas quanto foi, por exemplo, com o reconhecimento da Bárbara de Alencar, até por ser avó de quem é, e branca e tudo mais. Enfim, essas coisas de Brasil que a gente já sabe, tá? Então tem a Bárbara de Alencar. E tem uma outra também, cara, que tem que dar tempo aqui, dá pra falar rapidinho. A Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Ali naquele movimento da Inconfidência, ou da conjuração, eu prefiro o termo conjuração mineira, teve uma mulher envolvida também, ela participou, ela ficou conhecida como a Inconfidente, né? Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Ela estava no meio do rolê da conjuração mineira, ela, portanto, foi uma inconfidente. Ela, por exemplo, ela participava das reuniões, ela participou da arquitetura do negócio, e quando teve lá o BO com o Barão de Barbacena, com o Joaquim Silvério dos Reis, com a delação e tal, não sei o quê, ela foi uma das que saiu espalhando a notícia pra galera que estava envolvida de que estava rolando as prisões, e ela conseguiu até avisar umas pessoas, destruir alguns documentos e tal, e aliviar a pena de alguns, né? Ela vai ter os seus bens confiscados, ela foi presa, teve seus bens confiscados, ela foi condenada ao degredo, ela foi para Moçambique, e aí lá ela tinha muito dinheiro, a família dela tinha muito dinheiro, lá ela começou a fazer contato com Portugal, e homenagem à Dona Maria, a Rainha Maria, né, louca, e aí ela vai tentando agradar um, agradar outro, ela consegue o direito de voltar para o Brasil, mesmo ter perdido alguns bens e tal, ela faz um acordo e volta para o Brasil. Então foi uma das inconfidentes aí, para não falar que não tinha uma mulher no meio do rolê, tinha sim. Ela foi perdoada, depois pediu desculpa, negou o movimento, deu presentes para a rainha e tal, mas de toda forma estava no rolê. Aí tem outra, cara, que eu já falei na aula, mas vamos falar de novo aqui, da história da Maria Quitéria, né? A Maria Quitéria participa
da Guerra de Independência do Brasil num dos lugares onde a guerra foi pior, né, que foi em Salvador. Aliás, agora, não sei se vocês viram aí, Salvador também puxou, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos em 2020, no meio da pandemia, e o pessoal está puxando os feriados aí para tentar manter o isolamento e aumentar, né, essa porcentagem aí do isolamento. E Salvador puxou um feriado que eles têm interessante agora, o dia da independência deles não é o 7 de setembro, tudo bem que 7 de setembro é feriado nacional, mas eles comemoram a independência deles dia 2 de julho de 1823, que foi quando terminou a Guerra de Independência, eles conseguiram expulsar os portugueses. Então você tem uma participação efetiva da Maria Quitéria, era proibido as mulheres participarem, depois ela foi homenageada pelo próprio Dom Pedro I, né? E todo mundo sabe mais ou menos a história dela, ela se veste de homem para poder participar dos combates, no meio desse processo descobrem que ela está se vestindo de homem, mas ela está indo muito bem, e aí os superiores dela mantêm ela no rolê até o fim. E ela vira uma heroína da independência. Maria Quitéria, na Bahia, em Salvador especificamente, é lembrada em muitos lugares da memória oficial lá, né? Então você tem... talvez seja o nome mais lembrado das guerras de independência, né? Depois do Dom Pedro, obviamente, que é o que vai ficar famoso pela decisão, mas é um nome muito lembrado ali. A Maria Quitéria participou, portanto, dessas lutas de independência. Tem uma outra que participou das lutas de independência também, que é a Maria Filipa de Oliveira. Essa Maria Filipa de Oliveira, ali na ilha de Taparica, também lá em Salvador, né, teve uma guerra ali contra tropas portuguesas. E essas mulheres que estavam nessa ilha foram responsáveis por expulsar os portugueses dali, praticamente sem a ajuda da guarda aqui, né, da galera que estava lutando no continente. Então nessa ilha não teve vez com as mulheres ali. Essas mulheres eram as marisqueiras ali. Os portugueses tentaram chegar, desarticular elas na ilha e a economia delas ali, e elas aproveitam e lutam para ajudar a expulsar os portugueses dali. Marca essa também, Maria Filipa de Oliveira. E, por último, aqui, antes de eu mostrar os livros para poder finalizar, não vamos esquecer da Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, né? A famosa Marquesa de Santos, uma figura muito polêmica, viveu entre 1797 e 1867, era de São Paulo, né, de Santos, portanto, uma figura muito polêmica ali no Império, com a relação que ela teve com o Pedro I, novelas, né, inclusive agora está passando uma novela que tem essa personagem da história. A história dela com Dom Pedro foi muito forte mesmo, e muito escandalosa mesmo, né? Imagina você ter o imperador do Brasil, com uma esposa e filhos, e aí você tem um amante oficial, uma das amantes, ele teve várias amantes, né? E a Domitila também teve os seus relacionamentos, né? Era casada e tal. E aí o que acontece? Esse relacionamento foi muito escandaloso, e aí gerou um certo ódio ali na elite do Rio de Janeiro contra ela. Ela acompanhava o Dom Pedro em viagens oficiais, junto com a Leopoldina. A Leopoldina morreu amaldiçoando ela, e nas últimas forças que ela teve tentando atacar a Marquesa de Santos, né, ou a Domitila, até então. Então uma figura muito polêmica, só que a gente não pode esquecer uma parte da história que não é contada aqui. Ela foi uma mulher muito influente, muito poderosa, que soube usar os lugares que ela andou no poder, na cidade, no Império, no Brasil, né? Essa relação que ela teve com Pedro I, ela tirou muito proveito dessa situação. Não estou vendo isso como algo positivo, mas ela teve uma habilidade pessoal nisso. Uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, a galera tinha um ódio dela porque ela era casada e tal, mas tem uma história interessante. O marido dela tentou dar um golpe nela e tentou matar ela por conta de propriedade, de herança, essas coisas e tal. E ela revida com isso. Depois ela luta para conseguir se separar do marido dela. E aliás, ela usa o Dom Pedro para conseguir, na lei, porque era proibido se separar, ela usa o Dom Pedro para ter o direito de poder se separar, né? O divórcio era proibido até então. Aliás, o divórcio vai ser proibido até 1977, né? Agora, depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas a Domitila de Castro, cara, foi uma figuraça na história do Brasil também, e muitas vezes mal compreendida, assim como só uma devassa, que era amante do imperador e tal. Só pra você ter uma ideia aqui, por exemplo, ó, daqui a pouco eu apresento esse livro aqui pra vocês, ó, do Paulo Resulti, mas ele fala assim, ó: Domitila, ao ser esfaqueada por Felício em São Paulo, seu ex-marido, em 1819, foi por ele acusada de ser infiel. Ele acusou ela de ser infiel e foi esfaqueada por ele.
E aí, olha o que ele vai falar. Na realidade, após falsificar a assinatura dela num contrato de venda das terras do casal, Felício, o marido dela, pretendia livrar-se dela antes da conclusão do negócio. As ordenações filipinas, né, um código penal vigente na época, previa no livro 5, né, aí tem o título aqui, o número tal, achando o homem casado uma mulher em adultério, licitamente poderá matar, assim, a ela, como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero for fidalgo, ou seja, se o cara for pobre, né, se o cara for pobre e o outro não for, ele não pode matar, né, se o cara que estiver traindo, né, for um cara fidalgo, filho de alguém importante. Ou o nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Então, tipo assim, você achou a mulher traindo. A mulher você pode matar de qualquer jeito. É lícito. Isso aqui tá no código, tá na nossa legislação. E o homem, se for um peão, mata. E se for um fidalgo, um desembargador, aí não pode matar. Olha que doideira, cara. Aí ele fala assim, ou seja, o marido poderia vingar o adultério da esposa, matando ela e o amante, desde que fosse de condição social igual ou inferior ao do ofendido. O ofendido nunca podia matar um para cima, entendeu? Só para baixo. O código ainda era claro, cabia ao marido assassinato lícito, segundo a lei, provar depois o adultério por prova lícita e bastante conforme, ficando assim livre e sem pena alguma. Ou seja, bastava lá você alegar que ela estava traindo e minimamente provar isso, pronto. No caso do Felício, marido da Domitila, isso não ocorreu. Ele nunca conseguiu comprovar o adultério dela, mas o mal já estava feito. Com todo esse escândalo, sua moral estava perdida, assim como ela perante os olhos da sociedade. Ela passaria a ser uma mulher de má fama. Ou seja, quando ela chega no Rio de Janeiro, o que está acontecendo é o seguinte, ó, vamos lá, tá? E acabando aqui. Quando ela chega no Rio de Janeiro, a história é a seguinte, essa vagabunda aí, ela estava traindo o marido dela, tanto é que ele até tentou matar ela. Só que a real da história, o que a gente consegue entender e comprovar, é que o cara estava dando um golpe nela e tentou matar ela. Ela estava saindo de um casamento ruim. E, aliás, quando ela conhece o Dom Pedro I, já nessa situação. Então, tipo assim, ela tá na dela, cara. E aí ela foi, se aproximou da corte, conseguiu títulos, era muito influente para fazer essa ponte com o imperador. Então foi uma mulher muito poderosa e mal compreendida, né, de certa forma, como vocês viram. Galera, desculpa a correria, pra você ver que doideira. Mas vamos lá, depois você assiste isso aí de golinho. Deixa eu indicar algumas coisas para vocês aqui. Vou começar dos mais leves até para os mais densos aqui, ó, para ir finalizando. Tem um trabalho muito legal que foi feito aqui por uma professora e uma jornalista, uma pedagoga e uma jornalista, que é a Duda Porto de Souza e a Ariane Carraro. Esse livro aqui ó, chama Extraordinárias, tá? Mulheres que revolucionaram o Brasil. A capa é meio psicodélica assim mesmo, eu adoro esse livro. Ele é tipo um manualzinho, assim, uma leitura rápida. Ó. Você tem várias personalidades brasileiras aqui, ó. E aí, para cada uma delas, você vai ter uma ilustração. Aí não é só da colônia não, tá? De toda a história do Brasil. E aí, ó, por exemplo, a Madalena Caramuru. Aí você tem aqui 2 ou 3 páginas contando a história dela, ó. Tem a Dandara, tem várias aqui. Tem as que foram abrasileiradas também, como a Dorothy Stang, tem a Chiquinha Gonzaga, a Princesa Isabel. Então tem uma turma aqui listada, é muito legal aquele livro pra você ler, deixar aí na sala pra galera ler no banheiro, tirar alguma dúvida, nada muito aprofundado, mas você tem um geralzão, tipo essa aula que eu fiz hoje mesmo aqui, né? Nós não aprofundamos nessas histórias e tal, a gente dá o contexto e conta como é que foi o rolê. Esse é um livro bacana pra isso, tá? Aí você tem um outro, que aí é mais de história mesmo assim, mas como ele é contado por pílulas assim, ele é muito gostoso de ler, que é esse aqui do Paulo Resulti, ó. Mulheres do Brasil, a história não contada. Ele foi biógrafo também, fez a biografia do Pedro I, fez da Leopoldina. Muito legal o texto dele, muito gostoso de ler. Dá para ler assim, você pode ler um pouco por época. Assim, você vai lendo, não precisa ter uma cronologia também. Mas só para você entender os capítulos aqui, como que ele dividiu. Ó. São 6 partes. Ele fala assim, ó, Mães do Brasil, Boas e Más e Perigosas, Heroínas e Vilãs, O Poder das Mulheres e as Mulheres no Poder, Artistas e Mecenas e Transgressoras. São 6 capítulos que ele faz aqui para contar a história das mulheres. Tá? Esses 2 aqui mais tranquilos. Aí, se você quiser aprofundar mesmo assim e ler de fato historiografia sobre a história das mulheres no Brasil, aí o papo vai ficando mais pesado. Ó. Esse livro aqui é da organização da Mari Del Priori. E, cara, aí... Só para você ter uma ideia aqui, ó, deixa eu passear com vocês aqui, ó.
A Eva Tupinambá, ela vai falar da condição feminina entre os indígenas, a arte da sedução, sexualidade feminina na colônia. Aí cada autor, são autores diferentes que assinam esses capítulos, né? Mas todos autores tops. Todos autores bons e renomados. Magia e medicina na colônia, essa era uma parte que ficava também para as mulheres. Corpo feminino, homoerotismo feminino e o santo ofício. Aqui vai estar a história da Filipa de Souza. Mulheres nas Minas Gerais, maternidade negada, mulher e família burguesa, mulheres no sertão nordestino, mulheres do sul, psiquiatria e feminilidade. Vai dar tempo, deixa eu ler aqui que é legal para você ver por onde o livro passa. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano, escritoras, escritas e escrituras, mulheres na sala de aula, freiras no Brasil, ser mulher e mãe pobre, de colona a boia fria, esse capítulo é triste, é fantástico. Trabalho feminino e sexualidade, esse é da Margarete Rago, que é top das top, de gênero e feminismo, história das mulheres. Mulheres e os anos dourados, o movimento das trabalhadoras e a sociedade brasileira, mulheres, a Lígia Fagundes Telles, né, finaliza com esse texto, mulheres. E, então esse aqui, ó, História das Mulheres no Brasil. Aí tem um estudo mais recente ainda, que é mais atualizado, que é esse aqui, ó. Nova História das Mulheres no Brasil. Também um material mais denso, né, para pesquisa e tal. Mais acadêmica, mas é muito gostoso de ler também. Não é um livro para academia, né? Mas é diferente dos dois primeiros que eu mostrei. Aqui, só para você ter uma ideia do recorte que eles fazem, ó. Primeiro eles vão falar assim, ó, família. Tem um capítulo para falar de família. Tudo sob uma perspectiva de gênero, né, uma perspectiva feminina. O caleidoscópio dos arranjos familiares, mulher da elite, honra e distinção das famílias, meninas, trabalho, escola e lazer, mulheres velhas, corpo e beleza, trabalho, lazer, migrações internacionais, cultura e política, movimento de mulheres, feminismo de segunda onda, a trilha legislativa da mulher. Cara, isso aqui é muito legal, tem toda a legislação com respeito aos direitos das mulheres, ou a legislação que impede que as mulheres tenham direito, da legitimação à condenação social, aborto e contracepção, educação, escravas, mulheres negras, indígenas, mulheres em armas, imprensa feminina, imagens e representações, né? A era dos modelos rígidos e dos modelos flexíveis. Cara, esse aqui é fantástico. Então tem essas coisas. De geralzão, assim, que eu indico para vocês, ó. Clássico aqui, ó. Lá do começo, assim, do primeiro momento ali, né? Do feminismo, ou segundo momento do feminismo, século XX, tá? Virginia Woolf, tá aqui. Esse aqui, ó. Tranquilinho, ó. Profissões para mulheres e outros artigos feministas, tá? Se você quiser introduzir o assunto feminismo aí, ó, começa por esse. Aí tem da Chimamanda Adichie, Chimamanda Adichie, esses dois aqui, ó, uma nigeriana. Você tem aqui, ó, Para Educar Crianças Feministas e Sejamos Todos Feministas. Ó, pequenininho, tranquilo, é como se fosse uma palestra, tá? Que se tornou livro aqui. Para você começar a estudar o assunto e tal. Tem outras coisas também aí que depois eu poderia mostrar para vocês, mas a gente vai ter mais uma aula para falar de histórias das mulheres no Império. Não sei, foi a primeira vez que eu fiz isso. Ficou longo demais, eu preciso pensar. Mas o bom é que o vídeo fica aí. Você assiste do jeito que você quiser, dividido por parte ou não. Mas a ideia hoje aqui foi tentar mostrar para vocês que se a gente fizer um recorte clássico, de tipo assim, história do Brasil, colônia, e se você quiser dar um olhar de gênero para essa história do Brasil colônia, as mulheres estão ali. Elas são protagonistas da história também. De vez em quando a gente vai enfiando, né, no meio das aulas. Por que não fala mais? Porque nas aulas a gente não fala necessariamente só das mulheres também, né? A gente faz análise dos processos e das estruturas, né? Aqui eu quis apresentar para vocês alguns nomes, algumas histórias que normalmente a gente não escuta falar. E principalmente o porquê que é importante falar da história das mulheres, porque não é a história das mulheres, né? Falar da história das mulheres é a história de tudo, é a história completa, é a história de todos nós. Tá bom? Então, vamos nessa aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui, se você conseguiu assistir até aqui.
E qualquer coisa manda mensagem, a gente vai conversando aí, vamos vendo o que dá pra gente melhorar nesses papos nossos aí. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, até.